Olá, eu sou Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Rei do Show, que infelizmente não é sobre o Bambam treinando. Bora! Bora! Hora do show! Bora! O Rei do Show, ou The Greatest Showman, é um filme que lançou no final de 2017, perto do Natal, quase no finalzinho do ano. Nele você vai ter atores como o Hugh Jackman, o Zac Efron e a Zendaya. Ou se você preferir, o Wolverine, o Troy Bolton e a Zendaya, que aparentemente fez o filme do Homem-Aranha. A proposta do filme é falar um pouco sobre a história do P.T. Barnum, que é um nome muito forte, muito importante para a história do circo. Mas aí que tá, eu diria que ele é mais um nome importante da área de marketing, na real. No filme, quem interpreta o P.T. Barnum é o Hugh Jackman. Por essa imagem você pode ver como, na verdade, o P.T. Barnum é muito mais bonito que o Hugh Jackman. Eu introduzi essa minha visão do filme dizendo que eu não ia dar nenhum tipo de spoiler. Mas a real é que um dos grandes problemas desse filme é justamente que meio que é impossível você dar um spoiler. Isso acontece porque o filme não tem exatamente uma trama, uma linha de raciocínio, um conflito e tudo mais, onde vai ter uma grande revelação ou coisa do gênero. Outra coisa importante de deixar claro é que o filme é um musical. Você já pode esperar aqueles diálogos que, de repente, viram uma música e viram uma coreografia, todo mundo sai dançando e gente pulando de todo lado. A questão é que, como eu disse, o filme é pra falar um pouco sobre a história do P.T. Barnum, só que ao mesmo tempo ele não é muito realista. O que acontece na verdade é que ele é muito mais romântico, em todos os sentidos da palavra, mas no que eu quero dizer é mais no âmbito de ser mais fantasioso, de ser mais fantástico, de engrandecer o que aconteceu de verdade. Isso porque o filme acaba pintando o P.T. Barnum como um cara muito legal e sonhador e visionário. Ele tecnicamente é visionário no sentido de que ele acabou criando algumas coisas novas. Inclusive, muitos dos conceitos que as pessoas associam ao circo mais tradicional meio que vieram dele. Muito da estética, do conceito de freak show, até mesmo The Greatest Show, ou o maior espetáculo da Terra, ou coisa assim, que você já deve ter ouvido falar relacionado a circo. Só que aí que tá, a questão é que o filme não fala exatamente sobre circo. Na verdade, ele é quase que um plano de fundo só. É muito mais sobre um cara que sabe vender muito bem, por assim dizer. E meio que era o que aconteceu na realidade. Eu já falei um pouco sobre o Barnum num vídeo que eu fiz um tempo atrás, quando eu falei sobre a história do circo. Se por acaso você não assistiu, eu vou deixar nos cards aqui em cima. Mas o lance é que esse cara, ele literalmente engrandecia muitas coisas. Um dos exemplos mais famosos, que foi meio que um dos primeiros que ele fez, é de quando ele comprou uma escrava negra e vendeu um show, uma apresentação, dizendo que na verdade ela tinha, sei lá, 200 anos. Sendo que na real ela já estava bem velhinha de fato, mas obviamente não tinha toda essa idade. E o mais tenso é que ela era cega e meio que mal se mexia. Como se não bastasse essa mentira, esse exagero que ele fazia para poder atrair o público, ele também inventou a história de que ela tinha sido babá do George Washington, o que justificaria a questão da idade mais avançada que ela teria. E pra você ver como esse cara gostava muito de ganhar dinheiro, além dele fazer isso, depois que a senhora morreu, ele ainda fez um show, ele também vendeu muitos ingressos para as pessoas fazerem a autópsia, para poder analisar o corpo. Então ele monetizou basicamente toda a desgraça dessa história. Lembrando que essa é só uma das histórias sobre o P.T. Barnum. E bom, eu acho que depois de ouvir ela, você não vai imaginar que ele é tão bonzinho assim. Mas enfim, eu entendo a liberdade poética e eu acho interessante também eles darem essa fantasiada, essa parte mais romântica no filme. Que de fato é um entretenimento e isso faz com que seja muito mais interessante. E aí entra um ponto que eu tive uma reflexão quando eu tava vendo o filme, que eu não sei se foi intencional, que é a questão de que meio que a história do filme sofre o efeito que o Barnum fazia com as coisas que ele vendia. Então justamente para que a história fique mais interessante, que seja mais entretenimento, para que o público goste mais, se divirta mais, saia mais feliz do cinema, eles acabaram optando por dar essa fantasiada, essa embelezada na história. Afinal, todo mundo acha muito mais interessante ver um musical divertido, emocionante, do que ver um documentário sobre um cara que fazia algumas desgraças. Mas deixando tudo isso de lado, tem alguns outros pontos que eu acho interessantes no filme. Mas nesse caso, falando do filme em si. O filme levanta várias reflexões, como por exemplo, a questão do freak show, chega a falar um pouco sobre racismo também. Ele chega a fazer um comentário sobre críticos de arte e até um tanto quanto sobre o que é arte. É uma discussão que já tem mais de 150 anos aí, ou sei lá, até mais do que isso. E meu problema com o filme é justamente esse, o fato de que ele aborda vários temas e não aprofunda nenhum deles. Como se ele levantasse várias bolas e não cortasse nenhuma. Então acaba ficando uma discussão meio rasa que até desperta ali uma reflexão, te faz parar pra pensar algumas coisas, mas também não te dá nenhuma conclusão, nem nenhuma reflexão um pouco mais profunda. E eu sinto que muito disso se deve principalmente ao ritmo do filme, que é
absurdamente rápida. E o fato do ritmo do filme ser muito rápido e tratar dos assuntos de forma muito superficial faz com que aquela construção de personagem, que faz com que você se importe com os personagens, ou então aquela construção mesmo de ter um desafio, ter um conflito, ter uma solução, que é mais comum de você assistir em filmes, não que seja obrigatório você ter essa estrutura, acaba quebrando e pra mim faz com que o filme fique meio vazio, por assim dizer. É quase como que se tivesse um personagem e ele falasse: nossa, onde será que está a minha escova de dente? Aí, tá aqui. Ah, ok. Isso faz com que a história seja menos interessante. Você provavelmente não achou nada emocionante, nem criou um vínculo com o meu personagem procurando a escova de dente dele. Porque no que eu levantei a bola, eu já resolvi o problema e foi isso. Então, pelo menos pra mim, o desenvolvimento de muitos personagens ficou extremamente vazio e eu basicamente não me importei com nenhum deles. Mas enfim, falando da parte boa, tem a questão, por exemplo, da fotografia de cena. Toda a parte estética e até mesmo sonora é muito bem feita, é muito bem cuidada. Claro que muito mais voltada para esse sentido mais fantástico, de exagerar um tanto quanto a realidade. E acaba até reforçando esse estereótipo que o próprio circo tradicional criou dessas coisas mais fantásticas, de tudo ser muito bonito, incrível, extraordinário. E outro ponto que as pessoas gostaram bastante foi da parte musical, da parte das músicas e da coreografia, que de fato são muito boas, são muito bem produzidas, inclusive quem produziu, quem compôs, são as mesmas pessoas que fizeram as músicas do La La Land. Mas aí não sei se é uma questão pessoal ou se tem algum outro motivo, mas eu mesmo não achei tão incrível assim. Não tô dizendo que eu achei ruim, horrível, que eu não escutaria, mas não saí cantarolando as músicas, nem fui atrás delas depois. Só fui atrás das músicas mais por uma questão de pesquisa mesmo, inclusive eu vou deixar todas as músicas na descrição aqui embaixo, que dá pra você ouvir pelo Spotify. Aí depois você escuta lá e me diz o que você achou. Outro fato interessante é que a Zendaya, que fez o filme, que faz o par romântico junto com o Zac Efron, ela realmente foi treinar lira, foi treinar faixa, foi treinar trapézio. Aliás, é uma coisa engraçada no filme que fica repetindo bastante, que ela e o irmão dela são trapezistas. Mas no final das contas ela acaba fazendo vários outros aparelhos, faz lira, faz faixa e por aí vai. Mas achei muito legal essa curiosidade do fato de que ela realmente treinou, ela não usou nenhum dublê nem nada. E, aliás, tem um vídeo muito engraçado deles ensaiando que acontece isso daqui. Let's do one more take. Quem já deu uma trombada dessa sabe bem como que é. Outra coisa muito interessante é a participação do brasileiro Marcos Magela, interpretando a mulher barbada. Não, na verdade é brincadeira, é só que é igual, cara. Olha esses dois, é idêntico. O filme inteiro, enquanto tava assistindo, eu falei, meu, é esse cara, não é possível que ele não é ele. Outra coisa interessante é o fato de que, eu não sei exatamente o motivo, mas eu senti que aqui no Brasil esse filme não foi tão divulgado. Pelos números que eu tava vendo, lá fora parece que ele fez muito mais sucesso do que fez aqui. Tanto que na época que ele tava no cinema, eu quase não fiquei sabendo que ele existia. Só fui saber totalmente por acaso e nem foi por um material de divulgação. De modo geral, eu acho muito legal o fato de que eles decidiram fazer uma mega produção que tem como tema, pelo menos de fundo ali, o circo. O que pode acabar despertando em muita gente a vontade de treinar ou coisa do gênero. Só uma pena que, tecnicamente, também acaba reforçando muitos estereótipos e muitos moldes que são muito mais tradicionais. Faziam muito mais sentido naquela época e que hoje em dia não fazem mais tanto sentido assim. Por mais que seja tecnicamente uma história de romance e também de superação, pra mim a discussão que ficou mais interessante é, de certa forma, o que é arte. Porque, tecnicamente, o que ele estava fazendo era entretenimento, as pessoas gostavam de ver aquilo. Mas aí você tem que discutir se isso era certo ou não. No sentido de que, para poder gerar esse entretenimento, ele mentia muita coisa. Só que se você for analisar, de certa forma, o cinema, por assim dizer, ele já é um tanto quanto de mentira. Ou o próprio teatro. Porque por mais que seja uma reprodução de algo que aconteceu de verdade, ainda assim não é algo que está acontecendo de verdade. Mas o que você acha sobre isso? Não esquece que você tem o campo dos comentários aqui embaixo para dar a sua opinião e dar a sua versão dos fatos. E principalmente também falar sobre o que você achou do filme. Se por acaso você não assistiu esse filme na época que tava no cinema, já ele tá na Google Play e por aí vai. E se você não quiser usar meios ilícitos aí. Mas de modo geral, eu acho que é um bom filme, ele funciona bem como entretenimento. Eu só tenho essas ressalvas de que eu acho que ele poderia ter durado umas 2 horas e meia pra poder ter um pouco mais de tempo pra cuidar de cada ponto com um pouco mais de calma. E quem sabe aprofundar algumas questões que ele acaba levantando durante o filme. Que pelo menos pra mim, eu fiquei com uma sensação muito de várias coisas meio que mal resolvidas. Se você gosta de musical e vai pro cinema pra se divertir, você tem um prato cheio ali. Mas você vai com a intenção de ver um pouco mais de história, no sentido de construção de personagem, ou até mesmo na parte mais documental, de entender o que aconteceu de verdade, aí eu já não recomendo muito. Mas não dá pra negar que dá pra traçar um paralelo nessa questão de show business que o P.T. Barnum criou
com o que é o YouTube hoje em dia. Se você pegar os grandes canais, os grandes expoentes, muitas vezes não tem exatamente um conteúdo informativo, é muito mais entretenimento por entretenimento. Então é meio que comprovado que o povão gosta mesmo é de entretenimento. Não que isso seja um problema, é só uma constatação. Mas aí, o que você achou desse filme? Eu tô realmente querendo conversar com mais pessoas a respeito, porque como eu disse, aqui no Brasil, pelo menos pra mim, dentro da minha bolha, não pareceu fazer tanto sucesso assim. Então eu quero ouvir a opinião de outras pessoas sobre o filme. Lembrando que se por acaso você caiu nesse canal aqui de paraquedas por conta do filme, é importante lembrar que esse canal não é sobre reviews ou críticas de filme, e sim sobre circo. Então se você quiser se informar um pouco mais, saber um pouco mais sobre algumas coisas de circo, não esquece de se inscrever no canal e ver os vídeos anteriores. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Se você quiser ficar por dentro de outros conteúdos falando sobre circo, não esquece de me seguir nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook e por aí vai. E além disso, não pode esquecer de entrar no meu servidor do Discord, que eu tô tentando lá aos pouquinhos aumentar ele e reorganizar as coisas. Especialmente se você for professor de circo. Entra lá, fala comigo que vai ter uma salinha só pra gente poder falar sobre pedagogia circense. Não esquece de compartilhar também esse vídeo, manda pros seus amigos, manda pros seus inimigos, manda pra quem você quiser, pelo WhatsApp, Facebook e por aí vai. Se você tiver a sugestão de algum tema falando sobre circo, não esquece de comentar aqui embaixo também. Por enquanto é isso, até a próxima.